Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e dizer da alegria que nós vamos, mais uma vez, estar preparando um comentário sobre o curso de Teologia do IBAD. E desta feita nós estamos falando sobre livros históricos. Essa parte do curso de Teologia, que é uma das partes mais belas em que a Bíblia nos proporciona. Eu posso garantir para vocês que livros históricos, ele abrange uma história linda, principalmente do povo de Deus, que dá sua origem lá em Abraão. E essa primeira parte que nós vamos falar aqui, pode-se dizer que essa história inteira desse povo poderia terminar lá com o Velho Testamento, lá no final em Malaquias, mas não, desta feira nós vamos falar só dos livros históricos. E os livros históricos, eles nos proporcionam o conto da história do povo de Deus, certo? Toda a história da trajetória, principalmente de Israel. A igreja de hoje, ainda que alguns teólogos possam falar alguma coisa, mas ela teve origem lá atrás. A igreja de hoje, em que eu e você está vivendo ela pagou um preço muito alto para que eu e você, todas as pessoas de hoje, pudessem ter essa paz, esse sossego para poder adorar e exaltar o nome do Senhor. Isso começou com milhares e milhares e milhares de vidas perdidas, pessoas trabalhando em prol do Evangelho, pessoas trabalhando para conservar a palavra de Deus, para que ela chegasse até os dias de hoje como ela chegou. Quando nós falamos nesse estudo que eu quero mostrar para vocês aqui, livros históricos. Esse livro histórico, na realidade, nós entendemos que a primeira parte da Bíblia, ela está nos 5 primeiros livros da Bíblia, que chamamos de Pentateuco. É a história que vai narrar desde o Gênesis até a morte de Moisés, aonde, depois de Moisés morrer, começa lá no livro de Josué, capítulo 1, onde Deus ordena a Josué que pega todo aquele povo e atravessa o rio, e para lá já é a entrada na Terra Prometida. Ali começam os livros históricos. Então, quando a gente podemos entender sobre livros históricos, nós podemos entender que os livros históricos, eles estão dentro de um conceito interessante para que vocês entendam, certo? Para nós aqui no Ocidente é livros históricos, né? E quando nós vamos ver como é que nós podemos falar sobre os livros históricos. Primeiro é Josué, depois tem Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros todos que eu disse para vocês, ele tem uma história de 1000 anos. Ele começa aonde? Ele vai começar basicamente quando Josué assume a responsabilidade de introduzir o povo na Terra Prometida. Ali que começa, né? Mas nós entendemos que dentro desses livros, que nós vamos chamar aqui de livros históricos, onde relata a história, mas não é só relato de história, então ficaria muito fácil entender a história. Nós não estamos falando da história como a história do povo brasileiro. Aqui também narra a história, a trajetória de um povo, mas essa trajetória, ela é narrada no contexto social, no contexto histórico, no contexto geográfico, nos costumes, nas maneiras que tinha e também na maneira espiritual. Ou seja, toda essa história que está contida aqui, por fazer parte das Sagradas Escrituras, essa história aqui, ela é contada na visão da história do povo de Deus, na aliança do povo de Deus, ainda que o povo não cumpria a aliança, ainda que o povo pecou, ainda que o povo muitas das vezes observava os países vizinhos, os seus costumes, os seus deuses. Mas toda essa vivência de história que nós estamos falando aqui, ou seja, livros históricos, vai falar sobre os livros bíblicos históricos, todos eles é contado na ótica da visão da religião
judaico, no começo da religião, no meio dela e também no desenrolar da história. Ou seja, existe no meio dessa história aqui o contexto bíblico da ação de Deus, do Espírito Santo, a nação que Deus coloca tudo à disposição do povo dentro dos livros históricos. E o primeiro deles que nós vamos estudar é o livro de Josué. Ou seja, o que diz o livro de Josué? O livro de Josué, na realidade, contém 24 capítulos. 24 capítulos, que narra a conquista de Canaã, as suas lutas e guerras travadas com os povos que habitavam o local. Ou seja, vai falar dos pecados cometidos, bem como a divisão da terra entre as tribos de Israel. O livro encerra falando da morte de Josué, o sucessor de Moisés. Quando nós falamos nesse primeiro livro aqui, ele tem duas coisas fantásticas, esse livro aqui. Primeiro que fala da saída de um grande líder, que era Moisés, a entrada de outro líder. Nós aprendemos aqui que Deus, ele trabalha com qualquer tipo de homem que ele quer. Deus trabalha e prepara. Só que tem uns que se preparam antes, certo? Josué não foi um líder aleatório que caiu na graça do povo ou chegou do nada. Ele foi treinado, ele saiu da terra prometida. Josué foi um líder que passou da tenda de Moisés por 40 anos. Ele subiu ao Monte Sinai quando Deus deu as tábuas a Moisés. Ele fez parte dos espias, dos 12 espias que também fizeram parte de espiar a terra. Os únicos espias que foram e voltaram sem reclamar e encontrou pontos positivos na terra foram Josué e Calebe, certo? Então, a responsabilidade de Josué, ela também seguia a variante de Moisés. Qual que era a responsabilidade de Josué? Era a responsabilidade também, não só de administrar, ele era general, ele tinha que administrar o povo, governar o povo, cuidar também a administração geral religiosa também, e ele era o general escolhido por Deus. Então, quando nós abrimos o livro de Josué, não vou contar a história do livro de Josué para vocês, isso vocês estudam em casa, mas quando Deus conversa com Josué, Deus mostra para ele o porquê da escolha. Então, ele fala da seguinte maneira sobre o primeiro capítulo de Josué, né? E ele fala assim, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ou seja, então tá aqui, é uma ordem de Deus. Josué também foi escolhido diretamente por Deus. Então o livro de Josué é um livro que vai contar sobre o assentamento do povo de Deus. Ou seja, daquele povo que saiu do Egito, saiu das terras do Egito, e agora Deus vai cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão, Isaac, Jacó, inclusive a José, e vai instalar esse povo na terra prometida. Terra essa que havia sido dada por Deus há mais de 430 anos, lá 430 que o povo passou no cativeiro, fora algum tempo que Abraão já tinha vivido lá, e mais agora os 40 anos passaram no deserto. Essa terra agora tem habitada por outras pessoas, povos, e essa terra é deles, mas eles têm que batalhar para expulsar as pessoas que estão na terra deles. Então aqui nós temos grandes batalhas, entre elas a conquista de Jericó, que vocês já conhecem. Aqui vai falar também do pecado de Acã. A gente vai entender que Deus é misericordioso, Deus é cuidadoso, Deus é maravilhoso, mas aqui também Deus não admite o pecado. Aqui também mostra nesse livro histórico, né? Então nós temos aqui esse livro histórico que mostra quem que é o livro do profeta Josué, ou seja, a introdução do povo na terra prometida, certo? E a Bíblia fala no final desse livro aqui, que no finalzinho de Josué, a Bíblia vai falar que interessante, diferente de muitos outros líderes religiosos, Josué, a Bíblia não mostra alguma coisa que ele cometeu.
A Bíblia não mostra alguns defeitos típicos desses homens, ainda que é um homem que pecou também, mas a palavra de Deus fecha o livro de Josué com a palavra assim, ó: e serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda viveram muito tempo depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Então, o que eu posso falar do livro de Josué? O livro de Josué, no desenrolar dele, vai mostrar que o nosso irmão Josué, o general Josué, o profeta Josué, Josué filho de Num, Josué que vai chamar ele no princípio da Bíblia de servo de Moisés, que Moisés era servo de Deus. Esse espia que ao longo de 40 anos se destacou e chegou nessa posição aqui, o principal legado do livro dele, que coisa linda, não é só a conquista da terra, certo? Num determinado momento, ele percebe que o povo está se dispersando, está dirigindo para outro caminho. Ele convida o povo a fazer uma reflexão, e nessa reflexão ele fala o seguinte: nesse momento eu dou oportunidade para vocês. Vocês definem a quem vocês querem servir. Se ao nosso Deus ou ao Deus que serviram vossos pais. Eu só quero falar aqui, ó, eu sou o líder de vocês, certo? A minha casa, eu liderei vocês todo esse tempo aqui. Mas eu vou continuar firme naquilo que eu propósito, quando nós saímos lá do Egito, certo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, diferente do que todo mundo pensa, o livro de Josué, ao longo da história desse livro maravilhoso, ele não trata só de alguém querendo falar sobre guerras, de tomada de terra, não. Sim, esse é o desenrolar daquilo que foi proposto para ele. Mas dentro desse desenrolar, Josué mostra que existe um Deus. Josué mostra que existe um Deus que está disposto a trabalhar em prol do seu povo, trabalhar em prol daquilo que ele prometeu, e que Deus cumpre as suas promessas e que Deus sempre está com aqueles que eles se comprometem. Então esse é o que eu posso falar num resumo sobre o livro do profeta Josué, né? Então o primeiro livro que a gente fala sobre o livro de Josué é esse livro aqui. Depois disso daqui, irmãos, nós vamos falar depois de um outro livro que vem sucessivamente depois de Josué. Vocês leram aqui, eu li aqui para vocês aqui, que fala que Josué serviu ao Senhor todos os dias da sua vida. E depois da morte de Josué, os anciões ainda serviram. Porém, a Bíblia deixa claro que Josué não deixa sucessor, ou seja, não deixa um direto na escala. E a partir desse momento aqui, nós vamos passar em torno aí de 300 anos, um período um pouco conturbado, um período difícil. Esse período aqui, nós vamos chamar ele de período dos juízes. E o período dos juízes, para que possamos entender esse período aqui, é um dos períodos em que o povo de Deus não tinha rei. O povo de Deus aqui vai deixar muito pouco claro aqui quem era a liderança do povo de Deus. Então, ele começa falando assim, ó: as narrativas contidas em Juízes apontam para um triste período vivido pelo povo de Israel. É um tempo de trevas e sofrimento. Lá em Juízes 17:6, é interessante que isso tem toda hora no livro de Juízes, toda hora. 17:6 fala assim: cada qual fazia o que bem parecia aos seus olhos. Você imagina numa casa onde tem um pai, uma mãe e os filhos, e se cada um fizer o que parece bem aos seus olhos? Você imagina um trabalho onde tem lá vários empregados e cada um faz o que parece bem aos seus olhos? Eu não preciso nem chegar no livro de Juízes. Você imagina numa igreja em que o porteiro faz do jeito que ele quer, o círculo de oração faz do jeito que ele quer, os jovens do jeito que ele quer, os adolescentes do jeito que ele quer, e ninguém segue, o pastor dá uma ordem, os presbíteros outra, certo? Aonde que vai chegar isso daí? O caos chegou no meio do povo de Deus.
no tempo de Josué, no tempo dos anciões após Josué, no tempo de Moisés, tinha uma liderança que traía esse povo aqui, e esse povo estava firme, mesmo quando se perdiam, vinha algum castigo, vinha alguma coisa, eles voltavam. Agora não, eles estão perdidos. Em vários textos aqui, quando a gente pega Juízes, eles falam assim, ó, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Num tempo em que não tinha reis em Israel. Quando fala aqui no tempo em que não tinha rei em Israel, na Bíblia aqui, por exemplo, tinha Juízes, não é porque está querendo falar que eles queriam um rei a princípio. Está falando num tempo que não tinha autoridade. O povo de Deus, literalmente, irmãos, por favor, literalmente, todas essas 12 tribos ali, não tinha mais um líder direto que comandava as nações. Como teve o intermédio de Moisés, como teve Josué, como teve também os anciões. Foi cada dia que passando, esse povo foi se perdendo, e aquilo tudo que Deus trabalhou até em Josué, aquilo foi ficando distante das gerações, e parece que eles não se lembravam mais do feito que Deus fazia. Nós precisamos tomar um cuidado muito grande hoje. Nós estamos em plena pandemia, e parece que eu estou falando para meia dúzia de pessoas. Eu estou sendo muito sincero com vocês, certo? Parece que eu tenho visto os livros, as lives que eu tenho preparado aqui, eu tenho preparado à luz da Bíblia. Eu tenho preparado aquilo que está no livro para vocês aqui, certo? Não tem palavras soltas da minha boca. Então, irmãos, muitas das vezes a gente tem percebido que nós tivemos um privilégio aí de ter uns 3 cultos aí, podia a igreja estar com 30% e fila lá no fundo da igreja, fila lá fora querendo entrar. Porque há quanto tempo o pessoal não vê a igreja? 3 meses quase sem vir à igreja. Qual que é o servo de Deus que tem anseio para servir a Deus? O anseio para trabalhar com a palavra de Deus? Qual que é o anseio, irmãos? O anseio de ir na igreja. E as nossas reuniões não chegou a 30%. Não foi porque as pessoas estavam com medo de ter excesso, não, irmãos. Eu nem quero falar, tá, irmãos? Mas eu entendo, irmãos, que aqui está acontecendo mesmo no livro de Juízes. As pessoas abandonaram o Senhor, abandonaram a Deus. E sobre isso, Deus permitiu esse chamado ciclo dos juízes. É um ciclo de infidelidade. Esses 300 anos aqui vai mostrar a mesma coisa. O povo começa a sofrer, começa a ter dificuldade, começa a ser escravidado, começa a passar fome, vem seca, vem dificuldade, perde os alimentos, são sacrificados os filhos, as esposas. Eles aí pegam e clamam ao Senhor. Clama ao Senhor. Não estou falando, o texto aqui não mostra que eles se arrependeram não, em nenhum texto. Fala que eles clamam ao Senhor. E só de clamar o Senhor enviava um libertador para eles. E esses libertadores são chamados de juízes. Juízes. Aí, olha aqui, ó, cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos, né? Então, o livro de Juízes, assim como eu disse que os livros históricos, preste atenção, abrangem um período de 1000 anos, o livro de Juízes, ele vai abranger um período de mais ou menos 300 anos. Exatamente, vai abranger um período de mais ou menos 300 anos. É o período que vai abranger o livro de Juízes, por volta de 300 anos. Como nós observamos aqui 300 anos, ele vai falar ali desde a saída de Josué ali, ele vai mostrar ali que, paralelo a isso daqui, tem uma história do povo de Deus, porque a Bíblia, ela não tem uma ordem. Primeiro lançou os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, depois lançou Josué, depois lançou Juízes. Não, a Bíblia não trabalha com essa sequência. Tanto é que quando a gente vai estudar os livros históricos, se vocês observar os livros históricos, é interessante a sequência que Deus coloca. A sequência é super interessante. A Bíblia não está em ordem numérica de anos que foi lançado os livros, tá? Tem sim uma sequência normal, que na maioria das vezes você entende. Mas não vamos pegar a Bíblia por data. Esse é o primeiro livro a ser escrito, foi Gênesis, o último Apocalipse, está na ordem. Não analise assim. Então o livro de Juízes foi um período de 300 anos, né? Ele vai falar, olha para vocês verem, lá em Juízes 17:6, 18:1, 19:1, 21, 25. Eu estou mostrando 4 para vocês entenderem. 17:6, 18:1, 19:1, 21, 21. Sabe o que trata? Ele fala assim, percebe que ao redigir os acontecimentos, frisa que naqueles dias
não havia rei em Israel. Ou seja, irmão, não havia rei, não havia lei, certo? Quando a gente não tem lei, não tem nada, parece que se perde a referência. Precisamos tomar um cuidado com as nossas referências. A referência mais importante que existe, atual nossa no cristianismo, é Jesus Cristo. Não queramos nós agora viver um período de juízo na pandemia. Parece que estamos vivendo, certo? Então, o cenário de juiz, ele vai falar aqui, ó, quem está falando é o texto aqui, lá na página 37, 3.2. O livro do juízo tem como início a informação de que Josué havia morrido, conforme aponta Josué. Lá em 24, 29, 31. E com isso os filhos de Israel começaram a perguntar ao Senhor quem deveria subir para pelejar contra os cananeus. Observa que até aqui eles ainda eram tementes ao Senhor. Por que era temente ao Senhor ainda? Porque a Bíblia vai registrar que durante muito tempo depois da morte de Josué, os ensinos de Josué persistiram nos anciões. Professor, quem são esses anciões? Cada uma das suas tribos. A princípio, quando Josué chegou lá na terra, o primeiro ancião, por exemplo, da tribo de Caleb, por exemplo, Judá, quem que era? O próprio Judá, perdão, irmãos, o próprio Caleb. Caleb era o líder da sua tribo, Josué era líder da sua tribo. Então, assim vai ser subindo, em cada tribo tinha os seus anciões. Mas chegou um tempo que esses anciões também perderam o seu conceito com Deus, a sua intimidade com Deus, foram morrendo e os substitutos não deram continuidade. Então é aí que vai prevalecer o que está falando que eu disse para vocês. Ele vai falar naqueles dias onde não havia rei em Israel. Então, irmãos, a desordem foi total no povo de Deus ali, né? Então, nós vimos que a definição da ideia de juiz, qual que é a definição da ideia de juiz? Juiz é o que a gente pode entender como juiz, né? Não era uma função de eleição, pessoas que só julgam, porque dá a entender que o juiz, a ideia para esse período é um tanto obscura, porque não se trata de uma pessoa que foi ungida. Deus escolheu fulano e ungiu ele juiz. Não, nem sempre. Nem sempre. Alguns nem falam como aconteceu. Ele fala, a dificuldade reside também no tocante à função espiritual. Não há referendo ou ligação às práticas religiosas e não há ênfase na mensagem de volta ao Deus de Israel, em que, embora tenham agido em nome do Senhor com fé e através da sua palavra, afirmo que a intenção não era fazer dos juízes modelos espirituais, nem considerar a sua conduta critério para a escolha divina. Alguns faltaram com a ética e não se comportaram conforme os preceitos divinos, desagradando a Yahvé. É um dos clássicos, é de Salomão. O que ele quer dizer aqui? Que na realidade, irmão, esse período aqui, os juízes também não eram obras-primas escolhidas por Deus como pessoas espiritualmente legais. Há a entender aqui que muitos deles, como Sansão, por exemplo, ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele não fez o que era reto aos olhos de Deus. Mas Deus, sobre a permissão de Deus para o livramento de Israel. Então, por exemplo, nós temos, ao longo desses 300 anos, nós temos grandes juízes e temos juízes menores. Nós vamos ter juízes famosos como Otiniel, o Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibazã, Elon, Abidom e Sansão. Muito conhecido entre eles, poderia falar de Gideão e Sansão? Sim. Otiniel, certo? O tempo de opressão, por exemplo, os povos opressores, por exemplo, na época de Otiniel, eles tiveram um tempo de opressão de 8 anos, mas quando o juiz Otiniel foi levantado por Deus para acabar com essa opressão, houve paz por 40 anos. Aí depois desses 40 anos, o povo volta no pecado, volta na idolatria, e Deus permite novamente outra invasão, permite outro sofrimento. Ou seja, então, o período dos juízes, na realidade, inteirinho, foi um período em que o povo de Deus entrava e saía da presença de Deus. Entrava e saía da presença de Deus. Ou seja, um povo que não tinha uma firmeza na palavra de Deus, né? Por 300 anos isso acontece. Então o livro de Juízes, ele vai mostrar esse período em que o povo de Deus, ele passa por 300 anos
nessa questão aí. O povo, ele começa o livro de Juízes sem orientação, começa o livro de Juízes sem um rei, e praticamente, se a gente for pegar lá, já o livro histórico lá do 1º e 2º Samuel, Samuel também foi juiz. Mas se você observar aqui, ó, na linha dos juízes aqui, quando fala em Otiniel, Eaúde, Sangar, Débora, vai falar de todos eles aqui, vai mostrar principalmente, ó lá, ó, Gideão, Tolá, Jair, de todos eles que tem aqui, não vai aparecer aqui Samuel, mas Samuel também foi juiz. Samuel parece dar a entender que foi o último do princípio dos juízes. Imediatamente após aqui, Samuel ainda trabalhar um pouco, depois da morte de Eli, ele vai julgar Israel por muito tempo, e depois disso, aí sim, Deus vai colocar diretamente uma autoridade escolhida pelo povo. O povo não queria mais um juiz, o povo não queria mais ser governado diretamente por Deus. É assim que quando o povo pede o primeiro rei, porque Samuel vai se queixar com Deus. Aí Deus vai falar, olha, não é a você que estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Ou seja, então dá a entender que após o período dos juízes, lá no finalzinho de juízes, quando chegou Eli, quando depois chegou Samuel, que era sacerdote, profeta e juiz. Coisa linda que é o profeta Samuel, né? Profeta, sacerdote e juiz. Dá a entender aqui que aqui já tinha alguém mais responsável para julgar. Aqui tinha a pessoa para organizar, para cuidar do povo. Como se tivesse uma pessoa que dava uma última palavra como conselho, que era Samuel. A ponto do povo falar, a gente não quer mais, Samuel, você está cansado, você está velho, você está idoso. É isso que o povo fala com ele. Você está cansado, você está velho, idoso, e seus filhos não têm condições de substituir. Dá-nos um rei. Aí Samuel vai falar com eles, eles entregam o rei para ele, né? Então esse é o período de juízo, um período conturbado, certo? Um período em que não havia lei, um período em que a Bíblia mostrou em vários textos que eu falei para vocês aqui, em que tudo era feito, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E com isso o povo pagou um preço muito alto, por várias vezes, né? Opressão, na época do juiz Otiniel, na época do juiz Eude, na época de Sansão, na época de Gideão, na época de Débora e também na época, de Otiniel, né? Nós temos aí período em que Deus levantava, demonstrava o pecado do povo, o povo, eu nem posso dizer se arrependiam na realidade, né? E o povo clamava ao Senhor que estava sofrendo, que estava cansado do sofrimento, que Deus tivesse misericórdia deles. Deus também não podia ouvir aquele povo clamando, que Deus se levantava e levantava um libertador para o povo. Foi esse ciclo vicioso de pecado, sofrimento, calamidade, clamor a Deus, Deus levantava um juiz, libertação, passava um processo de paz, uns 8 anos, 20, 40 anos, e depois caía tudo esquecimento e começava tudo de volta. Igreja tem acontecido muito isso hoje também, né? As pessoas passam uma situação difícil, clamam ao Senhor, clamam aos obreiros, e depois se esquece do Senhor novamente, e quando cai de novo naquele mesmo problema, volta e quer que o Senhor dê para eles uma diretriz, um pensamento, uma formalidade, né? Mas na maioria das vezes que eu estou falando é uma formalidade. É isso que eu penso. Precisamos tomar um cuidado muito grande, né? Então é isso que mostra aqui, certo? Então, irmãos, eu queria hoje falar para vocês desses 3 primeiros capítulos. O capítulo de Ruth, que é um capítulo pequeno, e o capítulo de Samuel, eu já abri o pressuposto para vocês dele, certo? A gente depois fala sobre o restante. Nessa primeira live, que deu 30 minutos, é cansativo uma live mais pesada do que 30 minutos, certo? Depois disso daí eu vou colocar para vocês a correção dos 5 capítulos amanhã na internet para vocês, tá? Coloco os exercícios e depois eu faço uma live comentando os exercícios para vocês, viu? Próxima aula nós vamos falar sobre a segunda unidade aqui, e nessa segunda unidade nós queremos falar sobre, dentro dos livros históricos aqui, nós vamos falar sobre o final do livro do profeta Samuel, em que o último juiz vai eleger, por intermédio do Senhor Deus, o primeiro rei, que é Saul, e depois dele nós vamos partir para o segundo rei, que é Davi. Tá bom? Tudo isso está escrito nos livros de Samuel, também trata sobre isso em outros livros também, como Reis e Crônicas, tá bom?
Então, irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.